Bia, não está dando para ouvir nada. Tem que abrir aí. Eu acho que não abriram o microfone daí. Mas está aparecendo eles e não tem som nenhum. Só vão abrir quando eles forem falar, é? Porque eles estão aí já, de pose. Ah, tá. Então tá certo. Felizmente, tchau. Bom, boa tarde a todos. É com enorme prazer que a gente faz essa reunião. Há muito tempo que ela é desejada. Nossa história toda começa no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, há 38 anos. O professor Wilson, com a equipe dele à época, vislumbraram a possibilidade de ter um ambulatório de doença de Chagas, naquele início muito voltado à área biomédica mesmo, do médico atendendo e a enfermeira atendendo o paciente com Chagas, mas isso foi ampliando. E aí cria-se, paralelamente, um ambulatório de doença de Chagas, insuficiência cardíaca, depois marca-passo, e cria-se também a Associação dos Pacientes Portadores de Doença de Chagas, que acaba sendo a primeira do mundo. Então, isso tem realmente, dá uma conotação muito interessante à doença de Chagas. Com a transferência para o PROCAPS, em 2010, embora o PROCAPS tenha inaugurado em 2007, cria-se um serviço particular, quer dizer, destinado para a doença de Chagas, 2006, né, Vinha? O próprio CAP foi inaugurado e a gente só muda em 2010. Veja que houve um hiato aí de 4 anos ainda lá no Oswaldo Cruz. Até então, a doença de Chagas aguda era algo muito remoto para todos nós. Era assim, a gente lia em livro, lia a descrição, mas nenhum de nós nunca, inclusive o próprio professor Wilson, nunca tinha acompanhado um quadro agudo de doença de Chagas, entendendo que ele sempre, provavelmente, era confundido com outras doenças, com outros agravos. Em 2019, a gente passa por um surto, onde tem a notificação de 38 de 77 pacientes, 38 foram diagnosticados, foram expostos ao mesmo risco, 38 desenvolveram a forma aguda. Infelizmente, o diagnóstico foi feito com 39 dias pós provável data de contaminação e a gente teve um percentual alto. Todos esses foram tratados, mas a gente teve um percentual alto de soroconversão. Então, quanto mais rápido a gente conseguisse estabelecer os fluxos em relação à doença de Chagas, melhor, aguda, para que seja tratada de forma precoce e que esses pacientes não cronifiquem. Então, muito obrigado, doutor Diego Guedes, que é do departamento ou da diretoria de infectologia. De infectologia, que na minha época chamava-se DIP. Não sei se ainda chama DIP, mas que era Diretoria de Infecto Contagiosa Paragitária. Enfim, ele nos traz, ele é nossa referência em doença de Chagas agudo, e nós vamos trocar uma ideia de como poderemos estabelecer esses fluxos da melhor forma. Muito obrigada, Diego.
Boa tarde, eu que agradeço o convite e já adiantando que é aquela coisa, acho que eu estou um pouco até mais nervoso do que na defesa do doutorado, porque vim para o Procap para falar de Chagas, assim, é um negócio muito, depois de toda a história acumulada, né, como a doutora Cristina falou, assim, então é difícil assim também, então a ideia aqui, de fato, é trazer um pouco, porque foi pensada a questão do manejo, mas também comentar um pouco de como é que está funcionando, né, no Oswaldo Cruz, esse fluxo, que acho que talvez tão ou mais importante saber o tratamento é saber como acessar isso e como é que está sendo feito o diagnóstico, né, que por um tempo, de fato, ficou bem complicado, a gente conseguiu, conversando, estabilizar mais essa situação, e, de fato, desde 2017, se não me engano, que tem aquela nota oficial do Estado que, né, deixa muito claro, assim, por escrito, uma das referências de Chagas agudas do Estado ser o UOC e Chagas crônica, o Procap. Então, isso está estabelecido em lei, inclusive pelo Estado, mas na prática ainda não tinha um local especificamente destinado para isso. Foi quando, depois que eu terminei o doutorado, foi em 2021, eu pensei também em continuar no atendimento de doenças tropicais, né, relacionadas a isso, e aí Chagas seria uma delas, que para a gente também é um desafio grande, porque, como foi falado, a gente vê pouco na prática, é difícil dar o diagnóstico. Na verdade, o diagnóstico é até relativamente fácil, difícil pensar nela, né, e solicitar o teste no momento adequado. Então, a ideia é que a gente tenha também esse espaço destinado, e foi aí que a gente, junto com o Demes, com os outros, as pessoas da equipe da infectologia do UOC, a gente separou esse espaço, que ainda é meio tímido assim, em relação à quantidade de tempo e tudo mais, mas é o início, pelo menos. Então, a doença de Chagas, né, que obviamente ela tem distribuição no mundo inteiro, mas nas Américas o Brasil é a principal referência, e lembrar que as pessoas viajam, né, então recentemente cada vez mais as doenças têm esse fluxo migratório, então eu até falo com os estudantes também quando passo por lá, que muitas vezes a gente pensa, certa doença eu não acho que não é endêmica aqui, ela não é endêmica até que passe a ser endêmica. Então, em algum momento, ela pode mudar, e isso tem mudado cada vez mais rápido. Então, no passado, a gente tinha malária, por exemplo, na Inglaterra, na França, hoje não tem, mas tem Chagas também agora na Inglaterra, em Portugal, na Espanha, então isso muda, e a gente precisa estar em contato com isso. Por que eu estou falando nisso? Esses casos, obviamente, são os casos mais crônicos, mas tem um olhar específico na infectologia que a gente tem dado recentemente, que é da co-infecção também, Chagas HIV, que aí funciona muitas vezes como uma agudização dos casos que estavam crônicos. Então, e só reforçando de como é uma doença também negligenciada por ter pouco investimento. Você vê que o Covid, obviamente, a gente está passando uma pandemia, precisava de fato ter destinação de recursos, mas a AIDS, tuberculose tem muito, malária, mas Chagas você vê que é $42 mil, por exemplo, por ano, enquanto todas as outras, essa que eu estudava mais leishmaniose, menos ainda. Então, são doenças que afetam milhões de pessoas no mundo inteiro, com muitas mortes, mas que, dependendo da educação, são pouca atenção, pouco investimento. Lembrando também que no Brasil, hoje, o diagnóstico, a visão oral, basicamente, é a principal das Chagas agudas, da infecção, e a gente aqui tem uma posição relativamente confortável em relação à quantidade de casos no Brasil. O Pará é disparado esse número de casos novos de Chagas, e principalmente na transmissão oral, mas Pernambuco ele não está para os outros não, ele fica lá em 10º, então é uma doença que a gente precisa continuar com atenção para ela, pensando ainda nessas coisas que é o clássico, né, do açaí, caldo de cana e tudo, mas tem as outras formas de transmissão e que a gente tem que estar atento para isso. Então, em relação ao surto que houve, né, em 2019, na época eu estava afastado para o doutorado e eu era da triagem do hospital. Eu lembro muito claramente assim, a quantidade de mensagens que ele foi falando, assim, inclusive uma das possibilidades na época era malária, mas de fato, até eu comentei na época, mas lembrar que o teste rápido ele dá falso positivo, tem reação cruzada, malária e Chagas, são inclusive são tripanossomatidas, né? São duas formas muito próximas, né, do parasita, então a gente pensa muito na questão do consumo de açaí, caldo de cana e tudo, mas de fato é a manipulação em geral do alimento. Então, esse artigo ele fala até da Colômbia de como
a questão da educação em saúde seria uma das formas responsáveis para diminuir o número de casos, principalmente de transmissão oral, e não só a presença de vetores é importante, mas os reservatórios também. Através das fezes dele também tem contaminação. Então, o que foi visto na época que foi contaminação de alimentação, né, de comida em geral. Não tinha açaí, não tinha caldo de cana na história, mas de alguma forma um alimento que foi manipulado, e muitas vezes a gente não consegue ver o barbeiro porque as linfas, né, já têm forma transmissora, então fica difícil às vezes, quando não tem essa visualização, pensar chagas. Que tem caso, então a ideia é que a gente tenha todo esse cuidado em relação à estrutura de saúde, pensando em como essas pessoas estão vivendo, como elas têm essa relação com animais ou outras formas de infecção para chagas. E no caso da aguda, seria uma das possibilidades de tentar reduzir o número de casos. E aí a gente vai focar um pouco na questão da aguda, que, então, a principal hoje, que é a via oral, né, um período de incubação bem curtinho, de 3 a 21 dias. Mas para a gente aqui, a forma vetorial ainda é presente em alguns locais do Brasil, então de 4 a 15 dias é semelhante. Então isso é importante para a gente na hora que a gente foi coletar a história. Então a gente recebeu um caso recente também de uma exposição que cabia no tempo em relação à exposição e ter sintoma, ou ter exposição e começar a testar também, que esse é um dos principais problemas também da Chagas aguda, é ser assintomática muitas vezes. Isso dificulta muito o diagnóstico. Então, quanto mais exposição em educação e saúde também na população em geral, dizer os riscos que existem em relação à transmissão, a gente pode até começar a testar de forma mais, no tempo mais adequado. E uma coisa também que a gente tem, às vezes, que e agora atendendo mais, que tem mais transplantes no OCA, por exemplo, e aí, felizmente, agora também tem um dos nossos colegas da preceptoria da infectologia acompanhando também a equipe de transplante, que é a questão do transplante, obviamente. Então, transplante de órgãos também é um fator de risco se não houver a testagem adequada para a transmissão de Chagas, e a transmissão também por acidentes. Basicamente, é acidente de material biológico em relação à pesquisa ou manipulação de sangue, por exemplo, de uma pessoa positiva. Então, é um dos momentos também que a gente atende também em relação à profilaxia. Esse é o momento de também evitar, apesar de ter um período de incubação bem maior, mas a ideia é que a gente, de fato, faça esse bloqueio para evitar que a pessoa venha a ter a doença. Então, das formas clínicas, a gente vai focar aqui na aguda, mas também na indeterminada um pouquinho por conta das populações específicas da HIV que eu falei. Então, boa parte dos casos vão ficar, depois de ter a exposição, eles não vão, sim, desenvolver infecção, que o sistema imune também, de fato, ele tem essa proteção, né, na entrada, mas alguns casos vão evoluir para a forma aguda, e aí vão ser sintomáticos ou assintomáticos. Nesse momento, quando é sintomático, a gente consegue dar o diagnóstico mais fácil, obviamente, mas mesmo com sintomas, né, por história, às vezes a gente passa batido porque esquece da possibilidade de Chagas. Muita gente acha que não tem transmissão, que não existe mais a doença, que a doença que era só do passado. Isso ainda é realidade, vocês escutam muito, eu acredito também aqui, né? Então, ainda mais na forma aguda, aí que vão pensar que de fato não existe. Então, usando a medicação no momento adequado, a gente tem taxas de cura muito altas, 50% até 80%. Então, a importância da testagem sempre no momento oportuno. Se passar um pouco mais rápido, é só para ilustrar a questão da resposta imune, como também depende muito o desfecho daquele caso. Então, quando tem mais a célula ativada, a regulação CD4, a gente consegue fazer um controle, só que esse controle de infecção, ele acaba cronificando. É um controle de replicação para não dar forma tão aguda naquele momento, com sintomas maiores. Então, depois dessa forma regulatória, né, que a gente tem esse controle da infecção inicial, ele vai desenvolver os dois polos, né? Ou a forma indeterminada, que ele fica naquele estado anti-inflamatório constante, então ele consegue controlar a infecção, ou ele pode evoluir para as formas que acabam sendo acolhidas mais aqui na casa de Chagas, no Procap em geral, que são as formas cardíacas.
Então, num quadro agudo, basicamente, febre prolongada. Isso aqui é uma coisa que está descrita, mas muitas vezes acaba vindo sem sintomas. Assim, isso aí dificulta muito. Os alunos também perguntam, mas como é que eu vou suspeitar? De fato, é difícil. Por isso é que poucos diagnósticos são feitos. Isso é uma limitação, de fato. Então, mas pensar nas possibilidades de exposição seria o primeiro passo. Então, a gente se preocupa muito na hora que vai coletar a entrevista de tem nome e tudo mais, mas é pergunta bem por cima assim, a questão epidemiológica. E quando pergunta, não tem a curiosidade de saber tempo e local. Então, a exposição, epidemiologia é possível para schistosomose. Mas qual é a pergunta? Tomou banho de rio? Sim, mas o rio foi onde? Foi na Noruega ou foi aqui em Pernambuco? Né? E quanto tempo? Quantos anos atrás? Então, de Chagas seria a mesma coisa. E tem febre, beleza. Você vem de onde? Mora onde? Então, é importante saber. E a febre, ela é descrita como mais prolongada e alta, 39 graus para cima. Dor de cabeça, fraqueza intensa, tem essa questão dos inchaços, edema no rosto e nas pernas, mancha vermelha na pele, e no caso da picada do barbeiro, pode aparecer essa lesão semelhante a um furúnculo no local. Na transmissão oral, lembrando que ela pode ter manifestações hemorrágicas também, diarreia sanguinolenta, por exemplo, é um frequente sintoma relatado, e efusão pericárdica com possibilidade de tamponamento, que em alguns casos, acho que 2 ou 3 tiveram tamponamento na época desse... No surto. Foi suspeito, então, acho, né? Foi Lincoln, não? Eu achei que tinha sido... Não, chegou a drenar? Não. Fez um grande. Eu vi, não, eu achei... Você é do ambulatório de diabetes? Ela delegou para mim essa tarefinha, para eu ficar vendo os pacientes lá. Dona Silvia, estou com a mão levantada. É porque essa história eu lembro bem que foi Lincoln, ele teve um grande derrame e discutiu-se até com o João do lado do Amazonas, que é uma pessoa que tinha experiência no tema, e ele disse que aguardasse, mas que deixasse o cirurgião de sobreaviso. Aí ficou no Procap, a cirurgia torácica já alerta que qualquer necessidade com a ponte com os plantonistas do UOC, mas não chegou a tamponar, não, pelo menos não é do meu conhecimento. Acho que deixou assim, estruturado caso necessário, mas sem efetivamente acontecer. Eu lembro que tinha Deves falando assim, viu? Mas então acho que foi isso, Suspeita de tamponamento. Estava um risco, né? Agora, esse inchaço no rosto e nas pernas, eu vi mais nas pernas. E doloroso, né? Eles fazem muito paniculite, né? Sim. A descrição de inflamação mesmo do tecido subcutâneo. Quando eu tocava neles, então não era edema de origem cardíaca, era paniculite mesmo. E da transmissão oral, eu falo também por conta da carga parasitária também, que é bem maior. Então, quando você ingere muito mais parasita do que uma infecção. Imagina um copo de parasita. Hoje. E aí, os sintomas são muito mais... acontecem mais rápido e muito mais intensos do que a transmissão vetorial, por exemplo. Não. Pronto. E aí, em alguns casos, só o ECG pode ser a única manifestação nessa forma aguda. Então, se tem a suspeita, é importante o eletrocardiograma, ele ajuda muito, porque pode ser que seja a única coisa que altere, ou pelo menos a única alteração naquele momento, naquele dia. Tivemos assim, dos 38 casos, eu não lembro mais quantos por cento, mas que tinham só alteração de eletro. Um resultou até em publicação de Guilherme. Exatamente. Ele fez um supra DST. Aí tem os critérios de supra normal para a idade, né? Aí não batia isso ali. Isso aí é uma coisa que não tem ressonância, né? Mas aí ele fez o supra e na segundo controle, que essa daqui mandava ver o elétrico, aí disse, normalizou. Então isso é miocardite mesmo, uma perimiocardite. Essa corte que a gente estudou foi muito interessante porque teve um olhar sistemático, por exemplo, de Nevinha, de Silvia, Carol todos os dias. Carol foi comigo a primeira vez lá, logo que a gente soube do diagnóstico, e na verdade, Diego, foi um diagnóstico diferencial com malária. E foi o laboratorista quem disse, não tem plasmodium, não, tem tripanossoma, né? E foi aqui, simultaneamente, com Arco Verde, o laboratorista dos 2 centros. Bem interessante, né? Eu me lembro, uma coisa assim, bem curioso para se saber.
Foi. Assim, a gente estava aqui na reunião, a gente estava aqui, né? Aí Vicente chegou. E no laboratorista. Aí eu tinha conversado com com Nara, que Nara era. Né, Nara é mãe do amigo do meu filho, de escola, do apoio, né? Eu, Nara, que história horrorosa, Nara, foi isso. Aí, Nara, Nevinha, ó, a gente estava numa reunião. Foi ela que deu a sugestão. E que disse assim, eu digo, eu acho que é interessante. Estava na reunião com o infectologista, aquela coisa toda, né? E aí falou assim, minha gente, vamos investigar a malária? Porque chegou no Conde, na Paraíba. Se chegou no Conde, chega aqui. Aí disse que a maioria disse assim, mas não, aí vamos, porque não chegou no Conde? E assim, a parte médica ficou meio cética com isso, né? Aí foi quando, como é o mesmo exame, gota espessa, né? Ou foi esfregaço comum, não sei se ele foi espessa. Ele usou espessa, pronto. Aí quando fez, ele viu. E eu tenho esse vídeo, né, guardado. Eu li cedo, porque eu pedi à Secretaria de Saúde esse vídeo, que era o bichinho lá se mexendo. Olha, eu mostro para os alunos isso aí. Aí foi quando disse, gol, foi Chagas. É Chagas agudo, né? Que essa cidade, eu acho que implodiu, né, Diego, essa cidade? Ela implodiu de verdade. Eu nunca vi tanto chamado na minha vida. O meu chamado era no hospital, e o resto era lá. E como falou também, né, a minha pericardite, né, como interação, mas também é hepatosplenomegalia, linfonodomegalias e encefalite, tem nos casos mais graves. De fato, são sintomas pouco específicos, mas quando você vai juntando com a história, com a exposição, a gente precisa ao menos suspeitar, né? A testagem, a gente espera ser negativa, mas sendo possível que não é tratar. Então, a ideia é que não deixe passar a oportunidade do diagnóstico. Tem a questão dos tempos também, né? Em relação ao número de dias. Então, normalmente tem esse exantema e a febre logo no começo, junto com o exantema. Então, logo no começo sai isso. Depois vai evoluindo para palidez, anemia, que é outra situação também que aparece muitas vezes. E a evidência, as ondas cardíacas normalmente aparecem depois da primeira semana. Pelo menos é o que é descrito no maioria dos casos. Ô, Diego, uma coisa que me chamou muita atenção, que nem vejo muito descrito, e foi o que Nevinha já colocou, em relação ao edema de membro inferior. Ele não era só, ele era de quadril, né? Descia assim, que a pessoa, digamos, usava 3 vezes o número da roupa que usava normalmente, sabe? E alguns pacientes, tipo Lincoln, inteiramente anasarca. Não tinha pericardite, ninguém não tinha. Tem gente que não tinha estágio jugular, porque não era cardíaco. Exatamente. Realmente é a reação inflamatória. Inflamatória. É a paniculite. E aí, na parte cardíaca, tem os acometimentos. Ela pode ser leve, moderada ou grave. Então, pode acontecer palpitações esporádicas, desconforto torácico. Isso, às vezes, pode confundir. Teve recente também uma suspeita de Chagas agudas que ainda atendeu, que por azar também tinha alteração no eletro, mas aí foi só, na verdade, uma infeliz coincidência, porque era negativa, a gente repetiu, foram 2 vezes a gota espessa, sorologia também, IgG, ela não teve diferenciação, então, e por azar também o companheiro da pessoa teve febre, assim, uma semana depois, aí ficou, porque todo mundo foi exposto, e aí, mas foi todo mundo negativo. Mas é isso, assim, na suspeita é testar. A gente só vai saber se tem testando. E que bom que foi negativo. Isso é uma coisa a menos para... mas, como eu falei, no caso dela não teve febre, não teve dor no corpo, edema, mas tinha uma alteração no elétrico. Aí não sabia se era antiga, se era nova, mas que estava alterada. Então. E aí esse ponto que eu falei do Chagas e HIV. Essa é um marco que ele fala em relação à co-infecção. Casos confirmados com a infecção. A gente não tem, assim, pelo menos descrito muito claro para cá, para a gente, em Pernambuco e Nordeste. Existe uma rede nacional, né, de Chagas HIV. A gente está tentando começar também um levantamento, um screening nos pacientes aqui com HIV, pensando quão frequente está sendo esses casos aqui. Então, é uma coisa que eu trabalho também no hospital de clínica médica. Ninguém fala nisso. Eu tive mestrado em Chagas em 98. Em 98 já tinha relato de casos de HIV e Chagas. E dizendo assim, que é muito semelhante a tóxico. A imagem é muito semelhante a tóxico. Curiosamente, aí eu sempre comento aí, pessoal,
Desde Chagas de Sol, desde 98, meu mestrado, que tinha relato de caso em Minas Gerais. Foi o primeiro caso de relato do Brasil, foi, acho que, em Minas Gerais. E eu coloquei aqui no mestrado foi em Chagas. E aí, curiosamente, a nossa chefe da radiologia participou de uma reunião nacional desse CRIS. Essa reunião nacional, a transplante, estava com imagem cerebral. Aí eu discutia na reunião, assim. Aí foi estudar Chagas, era Chagas. Não era tóxico, era Chagas, entendeu? Agora, esse caso foi nacional, não sei qual foi o estado. Mas aqui ninguém fala. Inclusive, ele discutindo com os infectos lá, e os infectos, não sei. Então, provavelmente, a gente não tem, porque se tem em Minas, tem que ter aqui, gente. Tem que ter aqui. Inclusive, a Nacional de HIV Chagas é uma rede bastante atuante, né? Sim. No Meditrop, eles estão sempre reunidos e discutindo. Eu tinha só uma pergunta. Já é rotina fazer teste de Chagas para quem tem HIV? É rotina? Sim, está no ano. Eu vou ter que colocar, tem uns dados que tem. Deveria. Eu tenho, assim, sempre incentivado isso, porque independente suspeito faz parte daquele exame inicial, cuidado com uma pessoa recém-diagnosticada com HIV. Mas eu acho que isso não está sendo repassado, por exemplo, não. Da infecção, não. Mas é isso, às vezes entra e parece coisa de, você está tendo Chagas, então... No fundo, é meio vergonhoso, isso não é. Isso não. Não é. E esse aqui que está no PCDT, inclusive do ano passado, que no anterior já tinha, mas aqui, exames complementares, a abordagem inicial da pessoa vivendo com HIV/AIDS. Toxoplasmose, tudo que a gente já faz, né, o teste de tuberculose, tudo. Sorologias para HTLV 1 e 2, leishmaniose e doença de Chagas. Ficha está dito. Eles colocam a observação de que precisa, se tem área suspeita, local suspeito, se esteve em área de transmissão, a gente está nela. Então, assim, é para fazer. Então, E a leishmaniose, sorologia também é leishmaniose? normalmente essa festa é rápido mesmo. A RK39. A gente faz no óculos também. 17, né? Sim. E um manual de AIDS, de HIV/AIDS, é para fazer. A gente tem avançado mais. Não sei entrar aqui. Além disso, no paciente crônico de Chagas. Agudo também, né? No agudo, eu não sei dizer. No crônico, sim. No crônico, sim. Que se sim, não seria menos. Não é isso? Só se fosse IgM. Sim, Mas da IgM eu acho que menos provável. Agudo, aí seria o antígeno do quadro agudo. Aí o paciente com a leishmaniose também deveria fazer o teste para Chagas? Não necessariamente. Só se tivesse alguma outra suspeita, assim, é aquela coisa, para o momento que está, se ele tem uma história disso. Eu faço eu faço vacina também, que às vezes a gente... mas para que vai orientar vacina? Assim, qualquer oportunidade é a oportunidade de falar. Aproveita que ele está internado, aproveita que está no local, e aí, está atualizado, toma vacina e tal. A questão da testagem seria mais ou menos a mesma coisa, já que ele tem uma história de poder ter circulado no local de risco. São vários testar, não custa muito. Eu perguntei porque eu passei um tempo atrás fazendo um ambulatório em Moreno. E eu nunca vi tanta gente com leishmaniose. É comentado. Absurdo. Já vai falar isso. É documentar, né? Documentado. Absurdo, sabe? Aí eu digo, meu Deus. Bia trouxe na nossa viagem, Bia trouxe um dado que eu achei muito importante, que é, por exemplo, a gente está trabalhando no sertão do Pajeú, especificamente uma área de Serra Talhada e Triunfo, e tem muita bananeira. Aí Bia trouxe isso, né, Bia? Onde tem bananeira, tem leishmania. Eu não sabia disso. E interessante que dá muita reação cruzada com Chagas. Então a gente já está especificamente, mas ela disse que bananeira. Se você se detectar para Chagas no teste rápido e der positivo, ele é bastante sensível, menos específico, mas bastante sensível. Já existe lá, é a nossa ideia, evoluir assim, né, Bia? Na hora que der positivo e não confirmar na sorologia convencional, no teste de coleta periférica,
a gente testar também para leishmania e já encaminhar para o grupo de leishmania lá. Sim. Só para lembrar a leishmania, eu falei da Ricardo 9, isso para leishmaniose visceral. Né? Morena tem muitos casos de tegumentar, mas Visceral é mais onde? aqui é mais agreste e sertão. É assim. A zona da mata e é mais a cutânea mesmo. Cutânea Exatamente. mucosa. Exatamente onde tem mais chato. Sim. Agreste e Agreste sertão. sertão. Eu falo bananeira, também tem dos maruins agora. Morocus também. Imagina fazer um estudo disso, porque é um absurdo a quantidade de gente que chegava para fazer uma avaliação cardiológica para o uso da medicação de leishmania. Mas era assim, era uma coisa absurda, a frequência, sabe? Sim. Então, eles estão diagnosticando, né? Se já chegava para usar medicação, bom sinal. Né? Bom sinal. O SUS. E o SUS, com Pronto, certeza, isso né? já tem a recomendação, a gente está testando agora, assim, os pacientes estão chegando para a gente, e a ideia é fazer esse levantamento de co-infectados também aqui no nosso público. E aí, por isso que eu repeti aquele slide que ele fala isso aqui, nesse ponto da imunossupressão, que aí ele faz reativações, como o Dr. Nedinho falou também, né? A lesão... A lesão cerebral, inclusive, é uma das formas de reativação, essa neurochagas. Então, muitas vezes a gente tem esses casos, passa batido porque não lembra da possibilidade de chagas. Fica numa imunossupressão ou de tratamento de HIV, começa a ter a reconstrução imune, uma das formas de manifestação de doença oportunista é também chagas. Então, a gente precisa estar atento nesse caso. Mas não diga uma coisa, lá vocês fazem isso também. Porque eu já linguagem dos infectos, vocês fazem isso também? Até então, a gente vai testar do ano passado para cá, porque eu estou pedindo para testar. Esse projeto, Chagas e HIV nacional, de quanto tempo para cá? Esse é da rede nacional, não sei. No mínimo 10 anos. Ela é bem antiga, tem estatuto. No mínimo, eles são muito organizados mesmo. Agora, daqui não tem nada se tiver alguma coisa. Aí eu comecei a movimentar essa coisa da testagem aqui com infectado. Não necessariamente. Eu quero saber se quem está conectado assim. Quem está positivo ou não. Entendi. E aí eu vou aí você tem mais chance de pegar, né? E por que eu falo isso aqui? Porque é um pouco que a gente precisa tratar também. Eles falam que, por exemplo, aqui a imunossupressão é um fator de risco para a reativação de Chagas. Tem essa estimativa de 5% de co-infecção, mas assim, são poucos trabalhos. Não é possível que tenha mais em alguns lugares. E essa reativação, ela se assemelha à doença de Chagas aguda. Então, tem parasitemia, o PCR vai dar positivo, o GOT-SPC vai dar negativo. Então, também pode ser semelhante. É um momento que a gente pode também diagnosticar e tratar. Esse risco está maior em pessoas com CD4 abaixo de 200 e tem essa relação direta entre parasitemia e carga viral. Então, muitas vezes os pacientes que estão perda de segmento, muita carga viral alta, está sem tratamento antirretroviral, pode desenvolver também Chagas, inclusive com parasitas de quantidade aumentada. E esse é um dos trabalhos que eu vi um artigo da Argentina, são 2 casos de reativação de doença de Chagas, forma aguda, no sistema nervoso central, em pessoas que estavam com HIV. E numa delas, o diagnóstico, inclusive, foi PCR no líquido, e o outro foi parasita mesmo, detecção dos parasitas no líquido. Então, na microscopia direta. De fato... Funciona da mesma forma para o transplante? Não sei dizer, em relação ao transplante. Eu acredito que vai ser, depende do órgão, porque vai... mas eu não tenho certeza. Tá. Pode até falar com o pessoal do transplante lá do órgão. De diagnóstico, como foi falado aqui, né? A ela fica mais para frente, né? Pelo menos alguns 2, 3 vezes para frente. No começo a gente quer diagnosticar, como a gente fala no infecto, né? O padrão ouro é sempre ver o bicho. Então, se a gente consegue ver o parasita aqui, fecha o diagnóstico no começo. Só que tem esse ponto de a parasitemia começar pelo menos alguns dias depois. Então, a gente viu que tem incubação de 4, às vezes 15 dias. Depois disso, começou a ter sintomas, a gente consegue diagnosticar com sintoma.
Mas tem esse ponto de, assim, outra coisa que talvez dificulte um pouco pedir exame, é isso, né? Escrever ficha, que todo mundo fala que sabe, não sei o que lá, mas precisa fazer. Então, para fazer o teste, o laboratório só vai aceitar a amostra, inclusive se tiver notificação, né? Então, que é outra, para alguns locais que as pessoas acabam deixando de fazer. Diego, deixa eu só abrir um parênteses, porque chamar a atenção que essa ficha SINAM, ela é de toda suspeição, né, independente de diagnóstico ou não. Já a notificação crônica precisa que o paciente já seja, de fato, Chagas positivo, com 2 testes de reagente, para só identificar diferentemente as duas fichas de notificação. E assim, só assim, falando um pouco dessa ficha, estão aqui as nossas monitoras de DIP, e na enfermagem sou eu que fico com a parte de Chagas, de notificação, e nós treinamos o preenchimento dessas fichas de notificação, incluindo doença de Chagas. E é assim, o objetivo principal da nossa prática é sensibilizar todos para o preenchimento correto e em tempo hábil das fichas de notificação, todos os agravos. A gente tem disponível, né? E as meninas estão aqui. Ficou todo mundo olhando e rindo. Deixa eu dizer assim. também, porque aí eu também vou falar da nossa aluna, Tássila. Sim, também pode falar dela. Deixa eu explicar, porque eu estou brincando com ela, mas Tássila hoje é quem mais tem experiência em Pernambuco em preencher a do crônico. Ela preencheu quase 900 e alguma coisa, tirando uma corte de 120, o restante da notificação é dela. Então, ela tem uma experiência com ninguém dentro do Estado. Eu diria, está dentro do Brasil. Isso é bem importante. Eu estava lembrando de um estudo que a gente fez com dados secundários de malária, por exemplo, em Pernambuco, e 16 fichas tinham dizer que a pessoa se infectou com malária aqui em Pernambuco. Só que não tem descrito isso canto nenhum, que houve aqui. Então, aí você fica, tá notificado, tá registrado, não tá no SINAM, não tá no SES. Você sabe que tá errado, mas você tem que escrever que teve 16 casos. Isso aconteceu com Chagas, porque durante muito tempo a pessoa ia notificar, tinha Chagas crônico, estava fazendo doutorado para Chagas, em Chagas crônico, e quando ia para a ficha de notificação, e tinha assim, um número tipo 100, em Pernambuco. E a pessoa botava lá que tinham 100 casos notificados de Chaga aguda em Pernambuco. Eu disse, pessoal, vocês têm a obrigação de dizer que isso não existiu, né? Porque foi erro. E acabou saindo uma publicação. Não foi, a Carol sabe muito bem. Quando eu estava fazendo meu doutorado, né, com os casos crônicos, e aí a orientadora, na época, me questionou. Que não trabalhava com Chagas, a orientadora, uma delas, né? Outra Beatriz, peraí, sabe tudo isso, mas... Enfim, a outra pessoa não... Pois então, assim, cabe também o pesquisador ter essa sensibilidade e confirmar isso com os dados da secretaria, que foi o que eu tive que fazer. Pedir carta de anuência para, no final, eu saber que era 0. No período que eu estava estudando, de 16 a 18, por eu estar no serviço na época, eu sabia que era 0. Mas eu tive que ir todo aquele fluxo todinho para chegar à conclusão, porque aí a secretaria verificou lá no SINAM, porque o SINAM dizia que tinha caso agudo. Então tem toda essa questão. Nesse caso, em 2006, eu fui ao Rio de Janeiro treinar o diagnóstico. Porque ele estava no serviço. Né, Carol? Em 2006, eu do LACEN, enquanto laboratorista, fui ao Rio de Janeiro com todos os LACENs do Brasil treinar o diagnóstico de DCA. Então, nesse ano foi que nós implantamos em Pernambuco o diagnóstico para DCA, o parasitológico, né? Gota espessa, fresco e o esfregaço. E durante todos esses anos, não existe isso, eu trabalho na bancada. Então, eu examinei inúmeros pacientes e nenhum deu positivo para DCA, exceto 2019. E foi uma situação inédita, diferenciada. Mas qual é o diagnóstico? Porque foi grupo. Se fosse mais ao lado, não ia dar, porque, veja, um grupo que não teve mortalidade, né?
Foi o primeiro, acho que eu chequei, porque quando uma amiga nossa faleceu aqui no Procap, todo mundo conhece a Ana Cristiane. A Ana Cristiane tinha ido para minha casa 1 ano antes e a gente tinha tomado caldo de cana. Aí eu teria uma foto com ela tomando caldo de cana, né? E não é só o caldo de cana, né? Depende do caldo de cana. Depende da presença do barbeiro no engenho. No engenho, exatamente. Depende disso, né? Aí eu fiz a revisão também dos casos de chagas agudas que tinha, né? Tinha surto de goiaba, né? Foi o maior surto que teve. E a gente só teve, nesse surto, só teve dois surtos e não tinha mortalidade alta, né? Não tem mortalidade, não tem morrido ninguém, na verdade. Né? Então, eu acho que provavelmente é isso. A gente só deu o diagnóstico porque foi uma missão, foi uma comissão, não, foi uma, como eu digo, não foi uma missão, eu digo assim, foi um grupo religioso que se uniu e eles começaram a trocar notícia com o WhatsApp, porque eu perguntei, como é que vocês descobriram? Tinha um líder entre eles. Aí eles conversaram, não, é porque a gente começou a trocar ideia, tô com febre, tô com dor aqui, tô com dor de barriga, tô com dor no meu estômago, tá doendo demais. E eles trocaram essas ideias, né, e foi quando chamou a atenção das 6. Mas quando chamou a atenção das 6. Esses exames chegaram lá no Labem, eu estava lá. E aí eles foram para lá, o material biológico dessas pessoas, para identificar qual era o plasmódio. Então, qual era o plasmódio? Foi isso, e aí, porque Nara tinha falado isso. E quando chegou lá, eu digo, ó, a gente discutiu, eu digo, por conta da característica biológica do vetor da malária e do vetor da doença de Chagas, a gente já suspeitou logo que ali a probabilidade de ser malária era de fato pequena. E os técnicos do Labend, né, têm tanta expertise para identificar o plasmódio quanto o tripanosoma. Então, foi aí que no instante se identificou e no mesmo dia a gente foi um caso, 2, 3, 4. Até assim, a gente não parou de trabalhar até diagnosticar todos. Aqui estava todo mundo reunido. Aí Vicente disse, viva o laboratorista. Aí eu fiz, viva a enfermagem! Que foi Nara. Ele disse, Vicente, foi a enfermeira que deu o toque. Cada notificação do caso suspeito. Então, aqui, assim, de maneira geral, acontece isso, né? Você vai coletar sangue periférico, vai fazer teste parasitológico e sorológico. É descrito a IgM aqui, mas na prática não vem sendo feito. Então, tem o parasitológico, com uma gota espessa que é o principal, e o IgG como sorológico. Obviamente, parasitológico positivo confirma o caso, se for negativo a gente pode ficar repetindo. Foi o caso, por exemplo, desse exemplo que eu falei, que tinha uma exposição confirmada, assim, de ser uma exposição a um barbeiro, e aí tinha essa alteração cardíaca, mas fez uma vez, estava negativa, a gente fez novamente depois. Diego, eu acho que é importante, porque como a gente está com um aluno na sala e que não lida ainda com esses exames, explicar direitinho por que está pedindo IgG na fase aguda. Pronto, porque, teoricamente, ele não positivaria, né? Sim. Mas aí a gente pode estar vendo doença pré-existente, Sim, né? sim. E essa titulação ali que ele fala, a subida. Que aí já é ele cronificando. Isso. Por isso que a gente pede também, de fato, o IgG, que ela aparece semanas depois, então pode ser, por acaso, flagrar uma coisa que já teve. Que já teve. Sim. E aí a gente pode pedir novamente a sorologia para ver se converteu. Ou se estava negativo, passou a ser IgG positivo, ou se era IgG um título baixo e dobrou, né? No caso, 2 a título ou mais. E aí confirmaria um caso agudo, se ela tivesse aumento de IgG, né? 2 títulos. A IgG isoladamente, no mínimo, estaria como crônica, mas ela aumentar, por isso que a gente pede no caso. E aí vale para reinfestação também. Também, Sim. E no caso da pessoa viver com HIV, também a gente pode fazer, em algum momento isso é negativo, por exemplo, o screening inicial, mas se tem sintomas, a gente faz também o mesmo esquema, pensando como fosse uma ativação, uma doença ativa, aguda, né? Então, a gente pode ter esse parasitológico novamente, ou avaliar também a soroconversão. Mas, normalmente, o parasitológico, ele acaba sendo ou a PCR, então são os 2 métodos que a gente faz, tanto a microscopia como também a PCR. Nesses casos de doença aguda ou reativação, a gente pode ter acesso. Na rede não é tão fácil a questão do PCR, mas tem a Fiocruz que a gente consegue esse exame nos casos específicos. E aí, tentei construir mais ou menos como é que funciona no OC para dar uma ideia.
Então, como eu falei, existe um ambulatório da gente lá, que infelizmente só tem atualmente a sexta-feira de manhã, por conta de espaço físico mesmo. Assim, não tem sala disponível, então eu queria ter pelo menos 2 dias assim, na semana, poderia dar uma quebradinha mais na terça e sexta, uma coisa para facilitar o acesso também e não deixar tão espaçado. Assim. Às vezes acontece feriado na sexta, qualquer coisa assim. Então, normalmente, pode chegar na triagem da infectologia lá, ou no ambulatório, tanto um como o outro. A gente vai solicitar, se for o caso agudo, a gota espessa e a sorologia. Então, lá mesmo no laboratório do OC, ele é feita a gota espessa e o GG é encaminhado para o LACEN. Ele vai entrar no GAL e a gente consegue ter o resultado depois. Mas a gota espessa ela é feita lá mesmo, a leitura. Então, como é que está a experiência do pessoal aí com gota espessa? Veja, eu falei com Gênova recentemente e ela falou que eles foram e são treinados para isso. Então, aqui no OC. No OC. A gente conhece do caso, né? Foi para lá, esse caso aqui, de uma paciente que foi perto de Caruaru. Na hora que eu cheguei do ambulatório, aquela mulher ficou aquela tristeza, desespero do que é isso? Aí quando eu entrei, na hora que eu entrei, né, pegaram, ela tá aqui chorosa, que ela estava numa casa, inclusive, de um médico, né? Eu fiz, só para essa história? Eu atendi. Pronto, ela me disse. Aí eu fiz gota espessa, eu digo, aí foi isso que eu quero saber. Então tá fazendo no OC, então. Tá. No ano passado, eu expliquei a ela. Eu falava, parecia que eu estava falando uma coisa mais absurda do mundo. Eu até brincava lá, nossa, é mais fácil dar diagnóstico de malária aqui, que não é endêmica para a gente, do que Chagas e leishmaniose, que parece que não existe. Malária, você teste rápido, gota espessa e remédio. Em meia hora você tem tudo. E Chagas eu não conseguia, parecia que eu estava falando uma coisa que nunca existiu, assim. Mas, agora sim, eu falei pro Gênova, ela falou, não, eles foram treinados, têm isso aí. Não sei exatamente o que aconteceu nesse período, mas agora, pelo menos a gente vem pedindo, vem saindo. Tá fazendo. E eles também fazem para malária lá também. Então, isso vai na rotina de dia, né? Plantão não. Boa pergunta. Dos dias que eu solicitei, a pessoa estava lá de manhã, assim. A coleta foi de manhã, então, assim, eu não sei, não tenho essa resposta, posso olhar lá, assim. Assim, pensando em malária, é toda hora, assim. Então, talvez eles coletem, preparem, não sei se tem uma resposta em relação a se é possível fazer a lâmina e ler no outro dia, ou... Malária. Não, de geral, Chagas. Chagas faz e lê no outro dia. É possível que aconteça isso, então. Cora. Todas as duas, com guinça. Então é possível que aconteça isso, então, porque o laboratório funciona 24 horas. Então, se chegar um caso de malária à noite, ele vai ser, no mínimo, teste rápido. Se testar positivo, ele é feito com dispensa automática. Ou se a gente tem uma suspeita grande e acha que é falso negativo, a gente faz também. No caso, seria semelhante a Chagas. Ele coletaria e no dia seguinte, no máximo, teria uma pessoa para ler. Mas tem sido feito, sim, a gota espessa e o GG vai pular assim, como eu falei. Então, depois disso, a triagem já encaminha para o ambulatório da gente. Eu já tenho essa informação. Se por acaso for um dia que eu estiver lá, eu também atendo e já solicito os exames e tal. E é por isso que eu botei triagem no ambulatório. Qualquer um dos dois vai solicitar os exames e vai fazer a marcação com a gente lá no ambulatório para continuar o acompanhamento. A gota espessa positiva, como eu falei, né, já fecha com diagnóstico de Chagas agudo e a farmácia tem o bencinidazol lá também. No caso, assim, você falou que tem a triagem de ir para o ambulatório. A gente já teve N casos, inclusive agora em abril, né, de um grupo de 4 pessoas que a gente encaminhou para o DIP, e lá ninguém sabia dizer aonde o paciente atendia, inclusive no ambulatório do DIP, né, como você falou, que já está fazendo, que tem essa rotina lá do OC. Especificamente, tem alguém que a gente peça para esses pacientes procurar, porque assim, a gente encaminha o paciente, porque muitas vezes eles procuram lá o ambulatório de Chagas, só que a gente é o crônico, então a gente explica que a gente trabalha com casos crônicos, não trabalha com caso agudo, e encaminha para o OC. Inclusive, eu mesmo, nos meus plantões, eu encaminho sempre para o DIP, mas o seu ambulatório é só na sexta-feira, mas em outros dias de semana. Aí a gente pede para tirar do DIP, mas o paciente já chegou na triagem do DIP, não foi, Priscila? E mandaram de volta para a gente de novo. Eu sei, e aí sim. A triagem tem vários problemas lá, e inclusive um deles é esse, que às vezes a pessoa é uma resposta rápida, assim, né? E não é aqui, vai embora. Essa conversa que eu tive foi recente, foi do mês passado, com o chefe da triagem do plantão também. Inclusive, coincidência, o dia que chegou essa paciente que Nevinha falou, chegou no dia que ele estava de plantão, inclusive eu falei com ele para saber quem estava no plantão, ele falou, sou eu. Aí expliquei o caso, ele não. Aí ele mesmo pediu lá na triagem,
já encaminhou para o ambulatório. Então, assim, desde do anterior, que estava de licença também, já tinha esse fluxo acertado. Sim, o problema é que algumas vezes ou falta informação ou, de alguma maneira, não cumpriu o que estava escrito lá. Mas isso existe de a triagem receber, solicitar os exames e encaminhar para o ambulatório. Se chegar no ambulatório da infectologia, se tem o nome lá, Chagas, como suspeita, eles vão marcar para mim logo, porque eles sabem que é o ambulatório que a gente atende. Mas se tiver alguma dúvida, sempre eles botam no grupo lá, chega um paciente assim e tal. Aí tem um grupo que às vezes eles perguntam para direcionar, e foi uma coisa que, coincidentemente, na semana passada, a equipe do ambulatório também novamente falou, para a gente, internamente, né? Assim, quando for encaminhar, de preferência colocar o nome do médico, o horário, alguma coisa assim. No caso especificamente de Chagas, eu atendo lá, mas se chegar só com a informação suspeita de Chagas, eles já vão marcar para a gente mandar. Quer dizer que já está mais ajustado. Sim, Quando ele vai aqui para sentir, eu não sei o que mandei, porque eu tranquilizei ela. Veja, ela disse, eu falei com não sabia, né? A poder não sabia da informação certa. Eu tinha achado que era barbeiro, primeiro porque eu disse que quando matou, veio sangue. Eu digo, então ficou sangue. É hematófago, que o marido disse. Eu digo, pronto. Aí lá foi eu tranquilizar, dizer a ela que a gente tinha que aguardar e que tinha uma grande chance de não estar infectado, porque o Brasil está controlando, borrifando as casas, matando os bichos lá que estão malvados, né? Mas que tinha essa possibilidade, mas que eu estava aqui, se ela tivesse febre, ela vinha para... Aí eu não sabia desse fluxo, né? Eu não sabia. Aí, acho que foi Silvia que falou. Silvana, acho. Bom, não lembro agora quem foi que ligou para mim. Aí eu sei que alguém me ligou, mandou mensagem, eu falei que tinha que fosse para triagem, porque nesse dia eu já não estava no hospital. Então, acho que foi... Uma vez que eu também passei uma mensagem, que eu disse, você disse que estava afastado, estava de licença, alguma coisa assim. Aí eu disse, mas a gente já mandou o paciente para triagem, já mandaram de volta para a gente, aí estamos mandando para o seu ambulatório. Nessa época eu estava mais confuso ainda. Mas graças a Deus, está ajustando. Eu espero que mantenha assim. Mas a ideia é que isso continue. Sim, nesse caso, foi, inclusive o barbeiro foi testado também. Fizeram PCR, estava negativo. Mas eu não sei falar. Então, o que eu posso dizer? Você tinha que ir para o barbeiro, tinha que voltar para Caruaru. Aí eu, menina, peguei áudio para você. Aí primeiro choque, mas deu certo. Sai mais rápido. Tem que voltar o barbeiro para Caruaru. Saiu, foi. Mas a orientação foi: volta o barbeiro para Caruaru. Eu digo, meu Deus, eu vou voltar o barbeiro para Caruaru, eu morri. Foi o exemplo do barbeiro sai mais rápido do que a dela. Eu vou dizer que foi o barbeiro. Para dar o sangue da pessoa dizer que é do bicho. Não, era paciente. Eu lembro era paciente. Pronto. Aí, nesse caso, por exemplo, que foi outra pessoa negativa, aí e já tinha um GG também que foi negativo, eu solicitei novamente, também gota espessa, porque podia estar na janela, alguma coisa assim também, ou na fase assintomática, e o GG também. Ambos continuaram negativos, então ficou mais tranquilo. Já tinha essa informação do próprio barbeiro de ter sido negativa para Chagas, mas de qualquer forma a gente seguiu o acompanhamento baseado no protocolo. Tem esses dos locais de diagnóstico, né, para a gente aqui no Recife, que é o Labento também, mas que tem nas outras GERs, tem local para diagnóstico também de doença de Chagas aguda. O da PCR que eu comentei, né, em alguns casos que até discuto também se manda ou não. Um dos pacientes também que a gente teve uma suspeita também de infecção do sistema nervoso central, a gente discutiu se mandava ou não o líquido, acabou que não mandou porque a gente confirmou outras doenças, mas seria uma opção também no caso de reativação, no caso para Chagas em HIV, por exemplo, ou na dúvida de diagnóstico com corpo de espécie negativo, sintomas compatíveis, a gente pode tentar, mas lembrando que ele é mais sensível na fase de sintomas, né? Então, para a fase crônica fica mais difícil, apesar que tem as oscilações de carga parasitária na fase crônica ou indeterminada também. Mas... O PCR tem uma valia boa para falha terapêutica, né? Sim, é um bom marcador. Sim. E aí a Fiocruz aqui faz em Recife, com a Geo Magalhães. E aí a questão do diagnóstico reforçando que não precisa ser atenção especializada, né? Então, atenção primária, qualquer profissional em qualquer nível, ele pode e deve pedir, não perder a oportunidade de testar ou de pelo menos encaminhar, orientar a testagem. Não perder a oportunidade de fazer disso uma rotina para a gente.
Do tratamento, como eu falei, tem a questão do benzinazol que a gente tem no Oswaldo Cruz na farmácia, que é outra coisa também que a gente fica em contato. O farmacêutico de lá ele é muito bom, muito puxativo também. Mas sempre tive dificuldade, recorrer a ele e tudo. Mas a ideia é que, assim, teve a confirmação de Chagas aguda, tratar com benzinazol. Esse fluxo resumido do Ministério, ele fala que tem fase aguda confirmado sim, avaliar se a pessoa é gestante ou não, se sim, já é com benzinazol, no caso grave, ou após o segundo trimestre. Se não é gestante, ou se é a população em geral também, tratar com benzinazol. Se é imunossuprimido, por isso também é aquela coisa da testagem que eu falei, é uma oportunidade de tratar. A recomendação é tratar a pessoa que vive com HIV/AIDS, mesmo que ela nunca ter sido tratada antes. Assim. Então, tem um diagnóstico, a gente flagrou um caso indeterminado, ou que seja. Então, a ideia é que trate, independente se está com sintoma ou não, para prevenir que ela tenha reativação da doença. Então, o tratamento também faz com... E agora é um grande projeto que vocês querem fazer nos pacientes com HIV sorologia. Eu acho que era ótimo. Vocês estão começando já. Ótimo. Esse era um grande trabalho. Eu tenho que... Estou com pendência no comitê de ética para entregar. Se eu tiver, eu tenho que levar pedidos. Como os sintomas são muito parecidos de Chagas, leishmaniose que também ataca a parte hepato e tudo, eu acho que nesse caso seria AIDS, Chagas, leishmaniose. Nesse trabalho que a gente está fazendo, são dois, não digo dois braços, mas tem dois olhares que a gente está fazendo. A gente tem a testagem para leishmaniose visceral nas pessoas com HIV, esse já está em andamento, a gente já, eu esqueci, passou o mapa, né? A gente já fez esse levantamento em sintomáticos em Recife, já fez em Petrolina com assintomáticos e está fazendo agora na Quarta-Gés, Caruaru e em torno, para leishmaniose visceral. A ideia é também fazer a testagem para Chagas dessa população. A ideia que de Recife a gente começou a fazer, nos que autorizaram, e em Caruaru a gente está esperando a aprovação desse novo projeto para fazer a testagem. Esses que autorizaram, foi coletado sangue periférico deles? Periférico. Foi, né? Uhum. Tem essa soroteca? Porque se eles assinaram... Tem de repente, fica no Fiocruz, na ajuda. Resgata isso, né? Uhum. Quando a gente estava fazendo a testagem para a leishmania, a gente estava solicitando autorização se poderia testar também para outras doenças. Isso pensando em pesquisa, mas lembrando que a rigor era para você testar independente, porque é a recomendação do Ministério. Então, a gente começou a fazer esse levantamento, inclusive para tentar também quantificar, não sei se vai ser uma coisa realmente validada, mas a ideia também é pensar no questão da reação cruzada. Então, se dá possível para Chagas negativo para leishmaniose, considerar se for possível para os dois, quem é quem ou quem que é reação cruzada com quem, é uma coisa que a gente quer observar também, além da prevalência dessa co-infecção, das duas, na verdade, de Chagas HIV e Chagas leishmania, a gente tentar ver também essa questão dos testes, como é que está funcionando. A gente tem, assim, discutido, e esse provavelmente, essa idade aí, 50 anos batido, a gente tem trabalhado com 50 anos, mas tem alguns trabalhos que estão, a exemplo do Bem Brasil, que já está sendo feito também, a gente faz parte de uma das pernas, ver se essa idade fica mais flexível. Sim, sim. E ela é negociável aí. Por que não 51, 52? Sim, né? Eu lembro, é negociável. Discussão sobre exatamente isso. Importante. Né? Eu acho que nesse outro que tinha, ele falava... Não, mas aqui é só... Pronto, aí então a ideia é tratar, então, seja ele fase aguda, seja ele uma pessoa com HIV que teve um teste positivo também. A ideia é fazer esse tratamento. A ideia e focando mais aqui, né, que a transmissão vetorial oral, depende se for criança ou adulto, vai mudar a dosagem, mas na prática a gente faz 5 a 10 miligramas quilo por dia, 2 vezes por dia, alguns locais falam 2 a 3 vezes por dia, se pode fracionar um pouco mais, por 60 dias. Só que tem essa dose máxima de 300 miligramas dia. E aí, nessas pessoas que têm um peso que passa, você pode prolongar por até 80 dias esse tratamento. Isso precisa ser pesado e acompanhado durante esse período. Esse foi o benzinazol, que é o que a gente tem na prática, né? Disponível.
Uma coisa interessante que as meninas devem, principalmente as meninas que ficam lá na linha de frente, é que a gente não recebe paciente com suspeita de Chagas agudo porque está com sintoma. Recebe porque teve contato com o inseto. Então, digamos assim, é um pré-diagnóstico, né? Uhum. Eles estão com medo de ter, é isso. Aí traz o inseto e quer fazer imediatamente o teste porque foi contaminado, foi mordido. Sim. A criança comeu o inseto, tem isso, né? Sim. A gente já recebeu assim. Eu já examinei lá uma criança que ela mastigou o barbeiro. inseto. No chão. No agreste. Mas ela deu negativo. Nem estava ela, nem o bebê, nem a mãe, nem o pai, ninguém na família estava. Ninguém estava. Mas os casos que chegaram para a gente, boa parte deles foram descartados logo, porque de fato não era o contato, não era o barbeiro, mas a gente ia testar de qualquer forma para tranquilizar a pessoa, mas não foram confirmados. Mas tem isso mesmo, traz o inseto também. É importante. Não é por suspeita de febre de mais de 7 dias, tá? Não chega para a gente isso. Sim. O inseto é fundamental. Sim. Já afasta o diagnóstico. Nem picar de cobra, né? Se souber a cobra, facilita, né? O tratamento. Facilita. Por exemplo, é bom saber o que aconteceu. E outro ponto também que a gente atende, quando necessário, assistente com material biológico, né? Então, na coleta de material de exames ou manipulação em laboratório, nesse caso existe a profilaxia, e ela é feita durante 10 dias. E o manual fala assim, avaliar o risco, se for uma carga alta de parasita, um diagnóstico confirmado, uma coisa aguda, mas na prática a gente acaba fazendo porque a gente evita uma medicação que é relativamente tranquila, são 10 dias, a gente faz essa dose de 5 mg quilo dia, também no máximo 300 mg a dia, 2 ou 3 horas por dia, são 10 dias. Essa profilaxia para evitar o risco de contaminação, de infecção pelo parasita, caso tenha de fato essa exposição. Então, aí, esse acompanhamento aí, você faria com bolo de pesca, né? Sim. Faria quando? No 20º dia, mais ou menos? Você pode fazer com 20 dias, mas depois disso, a recomendação é fazer obrigatoriamente sorologia. Aí fica fazendo a cada 20 dias, aí vai 20, 40, 60 dias. Aí GG, aí fica repetindo. Quando tem sintoma, fica até mais fácil de indicar a gota espessa. Então, vamos perder já com só de citar sorologia. Aí tem que acompanhar e fazer sorologia de controle. Na gravidez tem também a quadra aguda, né, também um tratamento semelhante, mas também não sei como é que está a situação biológica aqui para a gente em relação à gestação. Assim. A gestação, existe hoje uma determinação, né, na Agenda 2030 da OMS, que é controlar a transmissão materno-fetal. No momento, Beatriz está com um aluno no nosso grupo, um enfermeiro obstetra que vai estudar lá no sertão essas mulheres de idade fértil. Então, a gente vai ter parcialmente essa resposta do nosso estado. Meio que se multiplica, né? Sertão, a gente deve encontrar mais ou menos no sertão como um todo, nessa amostra que Afonso vai estudar. Agora, infelizmente, existe nota técnica para isso. A gente tem batido muito, mas as gestantes ainda não fazem no pré-natal e nem os bebês no teste do pezinho. Então, a gente está com uma outra gestante, uma outra pessoa com Chagas, que temos 2 até o momento, que foram descobertas que tinham Chagas através do teste do pezinho feito no particular. Na área pública, o teste do pezinho ele não chega até doenças Chagas, o que é um absurdo. Tássila vai levar esse caso para o Meditrobo. E só uma curiosidade, vocês já viram fazer isso aqui? Não, já. Eu não. Isso foi quando eu estava no R3, que eu botei um opcional na época em Manaus. Aí teve um caso de Chagas agudas. Isso já tem um bom tempo já, coisa residente. E aí ele foi um azar, porque essa pessoa
foi com transmissão oral, ele se contaminou, se infectou com o consumo de açaí, que teve um surto lá, de fato. E o azar é porque, na época, foi uma festa local, na cidadezinha, num povoado, e ele não deveria estar lá, porque ele estava de serviço, acho que alguma coisa da empresa lá, e aí ele teve chagas agora. Como você teve chagas agora se você estava de serviço? Aí não, na verdade não estava, inclusive acabou sendo demitido e tal. Teve o azar de pegar os chagas justamente. Pois é. Aí isso aqui eles estavam fazendo diagnóstico lá era mais questão de pesquisa mesmo. No caso, funciona como controle de cura também, né? Porque os barbeiros são criados lá no próprio laboratório, então eles são confirmados negativos, tiveram contato no meio externo. E aí ele deixa lá com alguns, acho que 30 minutos, eles ficam chupando o sangue da pessoa, depois eles estão já alimentados e vão fazer a testagem deles. Não, estudo. Porque eu achei curioso de ver, que eu vi na hora e achei curioso compartilhar também. É uma coisa que interessante. Mas esses barbeiros são mortos de boa. Sim. Para poder fazer a. Não era, né? Mas na Universidade Tropical da Amazônia. Eles são criados em laboratório para que tenha a certificação de que eles não sejam positivos, infectados, não são insetos de campo, e aí tem que se esperar uns dias, um período, para que se examine. E quando se examina o inseto, infelizmente a gente mata o inseto. Tem uma enfermeira que trabalha conosco e diz que chama o inseto de meliante. O meliante. E engraçado que são ninfas de 5º estádio que se fazem esse exame. E essas ninfas, elas podem, inclusive, romper, estourar, de tanto sangue que elas sugam. Eu já vi ninfa estourar de tanto sugar. Mas era assim lá, e é curioso, porque o alojamento do residente ficava no meio assim, aí do lado tem um serpentário, do outro tem a chagas, atrás é um laboratório nível 3. O residente fica exposto aqui, qualquer coisa que vazar aqui. Pronto, esse é o nosso ambulatório que eu falei, que a gente deu o nome de ambulatório de doenças tropicais. E aí ele funciona aqui no OC, chagas agudas, né, que a gente tem, tanto a saída ocupacional como a questão de HIV, chagas, que eu não sei se vocês vêm fazendo aqui quando tem diagnóstico de chagas crônicas, se só solicita, se sugere taxas para HIV. Não. Talvez seria um outro caminho também, né? Para tentar. Sim, é determinada. Não, isso é não definida para HIV. Agora que tu falasse nisso, rapaz, olha, é uma dificuldade. Aí você vai, cadê a ficha? Não acha? É isso aí. Isso que você falou é verdadeiro demais. Aí não acha a ficha de identificação. Cadê a ficha? O ambulatório rodando. Doutora, meu TFD, doutora. Vamos embora para o TFD. Aí está tentando usar, inicialmente, nós fizemos um teste rápido para chagas, para fazer esse screening mais geral. Caso tenha possível, ele faz o IgG. Isso, assim, em termos de pesquisa, mas na prática é IgG mesmo. No caso, para a gente, pessoa que tem diagnóstico HIV, a gente já solicita na rotina o IgG para chagas. E aí, essa outra via talvez seja interessante também, para a gente tentar identificar mais casos de co-infecção. Os casos. Cadê Luciana? Adulto. Aí tem que ter essa ficha de atualização do HIV, tem que começar já. Fazer já um banquinho para isso aí. Porque é bem para ele. Sim, inclusive tem a recomendação. Como registro, mas a ficha já tem o PEP do HIV. Todos os prontuários eletrônicos têm de PEP, tem de HIV e de hepatite. Mas não tem essa notificação.
Não tem. Não, para a gente não notificar, não. Não, mas não é notificação, é aquela ficha epidemiológica. É essa que ela está dizendo que tem. Epidemiológica. A epidemiológica tem no prontuário. Tá, vamos procurar. Então vamos começar. Onde tem formulários, aí tem de hepatite e tem de HIV. Tem até o tempo que ele Vamos botar isso no grupo dos médicos, para passar a solicitar isso. Não é? Me diga uma coisa, já que há uma correlação também com leishmaniose, por que não? Porque aí se viu de uma forma geral. Porque sintomas parecidos. Deixa eu só contar uma história de um paciente. Eu trabalhei com um grupo de transplante de fígado. E uma vez chegou um paciente, isso a gente já no bloco, estava aqui nessa sala o doador, nessa sala aqui o receptor. Aí chega o resultado de Chagas positivo no doador. Só que o receptor era tão grave, é chamado de órgão marginal. E ele recebeu o fígado e depois tratou para Chagas. Mas veja, é um caso interessantíssimo, né? Mas ele pegou Chagas? Não, Neves, vê só, porque... Não entendi, não. O transplantado pegou, por que não é obrigado a pegar? Não é obrigado. Aí, e a dúvida era essa, vai fazer? Foi feito, lógico, né? Exatamente. Mas ele pegou Chagas ou trataram independente? Não. Mas trataram? Trataram. Foi bom. Como se fosse acidental, exatamente. Gente, eu vou dar uma aula agora de da semiologia cardiovascular. Aí... Você está com a aula de estudo. Privilégio. Sentindo o carro, almoço. Mas a gente também é leishmaniose e será um pouco menos, mas a gente tem... Obrigado. Sinais claros. Parabéns para você. Obrigado. Tchau, gente. Visceral vem menos, obviamente tem menos casos para cá, ele fica mais na Grande Sertão. Mas Tegmentar está chegando bastante, assim. Até então era só a dermatologia, mas ainda entendo conseguindo dar conta também, assim, de fazer esse atendimento. E para malária também, nos casos dos viajantes, obviamente. Também, apesar que ano passado atendi mais malária do que caso de leishmaniose ou de Chagas. Então, são as coisas que... Porque é isso, tem um ambulatório específico para isso, né? Acaba que direciona os casos que ficavam um pouco soltos na rede, a gente acaba tentando, na questão de centralizar, mas pelo menos absorver e dar uma luz para aquela pessoa que está solta assim, na rede. Assim. Eu, quando fiz um estágio, que era um estágio voluntário, não, um estágio que eu recebia um percentual todo mês no UOC, no DIP. E cuidei de muita gente com leishmaniose, principalmente criança, das tribos indígenas lá de... perto de... antes de Arco Verde. Pesqueira. Por ali. As crianças estão pequenas com leishmaniose. Chega a fazer pena. Por isso que eu não quis mais cuidar de criança. Porque eu morro de pena de curar os bichinhos. A bichinha, quando via a gente, chorava, pensando que a gente ia furar de novo. Mas ficou boa. Foi uma luta, mas ela ficou boa e foi para casa. O manejo vai ser assim, ela tem uma coisa mais manejo / fluxo, né? Então, há sempre essa coisa também que a doença é, antes de tudo, um fato social. Então, ela entra nas negligenciadas, então não é só a doença em si, mas também tem todo o contexto das pessoas naquele momento, né? E eu também falo muito para os estudantes da residência também. Isso aqui, né? Tão importante quanto diagnosticar e tratar, é saber por que aquela pessoa adoeceu, né? Qual foi o caminho que ela chegou, percorreu até ali naquele serviço. A gente se empenha muito, e que massa que tem um diagnóstico e tudo, mas eu ficava brincando, entre aspas, assim, com o pessoal que ficava, nossa, aqui é muito bom, infectologista, que lá, assim, mas tem coisa que não era nem para chegar para cá, para gente, assim, tipo o tétano, não é para chegar. Então, mas que bom que tem um serviço bom, que vai dar resultado, vai dar diagnóstico, vai tratar e vai devolver aquela pessoa para a vida dela. Mas a ideia é que entender por que ela chegou, para tentar ver se chega menos pessoas assim doentes, né? E a alta é isso, vai dar alta, mas vai voltar para a mesma realidade.
Eu sei que você não consegue, enquanto profissional, mudar muita coisa assim, na realidade, mas também, pelo menos, ter esse olhar também, assim, de cuidado e saber que tentar, de alguma forma, de prevenção, orientar e tentar o máximo possível de fazer essa educação de saúde também. E lembrando também que chagas, como leishmaniose e outros também, vão a tendência a aumentar em relação a mudanças climáticas. Então, esse também é um trabalho em relação à saúde única, que a gente fala também muito para chagas, para leishmania, os aspectos ambientais mais importantes, tipo o aquecimento global, desmatamento, reflorestamento com plantas não nativas ou não endêmicas, né? Urbanização de novas áreas, construção de estradas e outras infraestruturas. Estão produzindo mudanças no ecóticos naturais dos vetores e reservatórios. Então, assim, eles forçam a mudar para outras áreas, seja insetos, seja aracnídeos, tudo isso. Então, essa mudança de clima, de desmatamento, tudo isso. Então, tem toda essa modificação de biomas, acaba que a gente tem exposição a mais patógenos ou doenças novas, que às vezes está guardadinha lá, a gente vai, infelizmente, descobrindo as coisas, né? Mexer com quem estava quieto, exatamente. Então, saber que é possível, infelizmente, que venha a ter mais casos com o avançado dessas mudanças. Então, lembrar isso, assim, que essa questão de oportunidade tem a questão da saúde única, que a gente entra a saúde já é uma coisa bem sabida, a gente não faz nada sozinha, mas a gente pensava muito assim, a gente com os outros profissionais dentro do próprio serviço, né? Mas saindo do serviço também tem a questão do próprio ambiente, da saúde animal, da saúde do meio ambiente. Então, lembrar que a doença existe porque, de fato, muita gente esquece. Tem muitos cursos que a gente vê de graduação que nem é falado sobre chagas ainda, né? Então, e residência também, assim. Algumas residências de infectologia, como foi falado aqui, que nem se comentavam, né? Nem se comenta. Então, pensar, pode ser chagas, porque, de fato, pode ser muitas vezes. Se não for, ótimo. Que não for, mas precisa testar para saber, né? Ampliar a testagem, ter esse dado que eu achei meio assustador, né? Apenas 30% sabe que tem um diagnóstico, que se tem, a Chagas sabe que tem um diagnóstico disso. E ela é uma infecção oportunista definidora de AIDS também. Então ela entra, por isso as testagens são bem importantes. E nos casos crônicos. O tratamento oportuno diminui, né, a progressão de doença. Então quebrar é uma coisa também que eu tinha esse preconceito até alguns anos atrás, de só trata a fase aguda, né, mas na crônica também determinada. A ideia é que você evita progressão para das formas mais graves. Difundir informação na educação de saúde, importante, por suas pesquisas, os projetos de extensão que a gente tem aqui também são bem importantes. A gente tem pouca informação da HIV, por exemplo, ainda mais de Chagas. Muitos casos de pessoas muito jovens chegando já para a gente aqui com sarcoma de Kaposi, AIDS avançada, com 20 anos, 30 anos. Então, falta voltar a falar sobre as doenças, né? Chagas é uma delas também. As pesquisas, né, se falam, assim, a gente tem muita coisa aqui, tem alguns pontos que a gente pode ampliar, um desses que eu falei, na questão da co-infecção, acho que é um foco importante, é uma lacuna que a gente observou, e a questão do controle da eliminação, que não vai conseguir sozinho, vai ser um conjunto com todos os profissionais e a população em geral. Era isso, pessoal. Obrigado. Então, Diego, olha, muitíssimo obrigado. Tenho certeza que todos nós aqui vamos sair mais ricos com sua apresentação. Sem dúvida, aprendemos muito, foi ótimo. Lembrando uma coisa que é bem interessante em relação à saúde única, porque a doença de Chagas foi descoberta em 1909, né? Portanto, há 116 anos. 116 anos. E Carlos Chagas, quando descreveu, ele já descreve como ele era visionário e genial, como algo com a saúde única, né? Porque ele viu em Berenice, viu no gato, viu na casa, na fresta, levou o saguinho, testou, infectou. Ele foi genial, né? Ele só não sabia tratar naquela época, porque não existia, e confundiu que talvez aquele parasita que ele tinha descoberto desse bócio, ele confundiu aquilo. Mas, tirando isso, ele fez claramente uma saúde única ali, né? É uma coisa que é até meio lógica, assim, né? Mas precisou criar um termo novo para dizer One Health, mas é uma coisa que, gente, assim, realmente, se você morar num lugar doente, você vai adoecer junto, né? Mas muito obrigado mesmo. Eu acho que hoje é um ponto de corte mesmo para a gente, e a gente está aqui com a população